Olá pessoal, bem-vindos ao podcast da Rufus Press, mais um episódio do Biblioteca Submersa. E hoje nós vamos falar um pouco sobre escrita e êxtase, ou escrita e visões religiosas, enfim. É um tema que me interessa bastante. Mas antes eu queria fazer uma errata de um episódio que saiu algumas semanas atrás sobre o Eleven, né, da Patricia Highsmith. A errata me foi fornecida muito gentilmente pelo grande Marcelo Miranda, grande crítico, pesquisador do cinema brasileiro, do cinema de horror. Ele é um apreciador do podcast da Rufus Press, algo que me honrou, né? Uma pessoa assim que tem já muitos anos de trabalho de pesquisa e também trabalho de divulgação, né? Utilizando a mesma ferramenta, podcast, mas mais trabalhando aí com cinema, com entrevistas, né? Um outro formato. Excelente, né? Podcast Saco de Ossos. Eu vou indicar o podcast do Marcelo aqui nos links, né? Vocês podem encontrar na descrição do vídeo. E ele, foi errata, como conhecedor de cinema, ele indicou que na década passada houve várias adaptações, né? Algumas adaptações até relevantes de contos e narrativas da Patricia Highsmith, né? Que é uma grande criadora de elementos de suspense e elementos narrativos bastante... uma abordagem narrativa, né? Nos termos Highsmithianos, vamos dizer assim, que é muito, muito instigante, tanto que despertou a atenção de grandes diretores, né? Hitchcock, Claude Autant-Lara, o Wim Wenders. E na última década tivemos Em Águas Profundas, de Adrian Lyne, que estreou recentemente no Amazon Prime, né? Foi a primeira indicação do Marcelo. As Duas Faces de Janeiro, realmente filme de 2014, não cheguei a assistir. Uma Forma de Assassinato, um filme de 2018, também não tenho muitas informações. E o Carol, né, de 2015, com a Cate Blanchett, que eu acho que é o melhor, né, dessa safra. Então são filmes importantes, então, baseados na obra dessa grande escritora. Então agradeço imensamente novamente ao Marcelo Miranda pelas indicações, né, por chamar a atenção para esses detalhes, porque, como vocês sabem, o podcast da Rufus Press, ele é uma conversa, né? Então às vezes a gente deixa passar algumas coisas e tudo mais, mas é basicamente uma conversa entre amigos, né? Vamos dizer assim. Pois bem, entremos então nas obras, né? A literatura que conversa com o êxtase religioso, ou com esse tipo de elemento, digamos assim, do sagrado, ela tem uma certa dificuldade para se sustentar, por assim dizer, né? E qual o motivo disso? É muito simples. A literatura relacionada ao sagrado, esse tipo de expressão, ela não é vista como literatura, né? É interessante a posição, por exemplo, do Robert Schwartz, é uma pessoa muito respeitável, um importante intelectual, professor da USP, editor. Mas quando ele escreve sobre o Chule Solar, né, que foi aí o autor que eu traduzi e que está em um episódio só sobre a obra dele, escrita, digamos, a grande obra escrita dele, que é Los Signos, no Conversa sobre Tradução, que eu traduzi, né, para o português, uma parte, né, parcialmente, porque é um trabalho muito difícil você lidar com um idioma inteiramente inventado. E o Chule Solar, na definição do Schwartz, não fez literatura, nem Los Signos é uma obra para ser analisada do ponto de vista literário, uma obra sociológica, uma obra, sei lá, para ser analisada do ponto de vista da psiquiatria, ou sei lá, de coisas assim do gênero, né? E eu acho isso um erro tremendo, porque tudo bem que muitas obras dessas não foram escritas por autores profissionais, por assim dizer, e nem visavam a fruição estética, né? Mas até aí, provavelmente, muita coisa escrita na humanidade também não tinha esses objetivos e hoje é vista como literatura. Inclusive, o próprio Roland Barthes, ele faz uma distinção interessante entre escritor e o escrevente, ou escrevinhador, enfim. A tradução, acho que é escrevente mais comum. Que é justamente essa diferença entre alguém que tem uma autoconsciência da sua própria posição, até social, como escritor, como autor,
e um outro criador que tem uma outra posição, uma outra visão da sua própria função e do seu ofício. Mas isso não quer dizer que a produção desses dois, digamos assim, indivíduos, essas duas posições sociais ou funções sociais não tendam a convergir em certos momentos. Então, por isso eu trouxe essas duas obras que são interessantíssimas. Uma é bastante rara, mas agora é bastante acessível, graças ao trabalho editorial, um trabalho editorial muito, muito refinado. E outra é bastante rara mesmo, né? Eu vou começar com a mais rara de todas e mais antiga, que é Anne Lee, The Manchester Messiah, de Roger Dobson. Dobson foi um autor, ele já é falecido, ele trabalhou mais como uma espécie de catalogador, criador de antologias, né? Uma versão contemporânea do Colin de Laplancy, né? E de autores parecidos com o Plancy, né? Que são esses autores que trabalham com a criação de obras coletivas, de catálogos, de coletâneas, né? O Dobson trabalhou bastante com o Mark Valentine, e foi Mark Valentine que me fez chegar esse livro. Na verdade é uma brochura bem fininha, publicada pela St. John Press de Oxford em 1987. E então não é em si um livro religioso, os dois não são, né? Eles expressam visões religiosas, que tornam os dois livros próximos, os dois livros que estou falando aqui. Eles não são escritos, até porque muitas vezes essas figuras religiosas elas não têm uma expressão oralizada, assim, eles trabalham numa pura oralidade, né? Então as expressões, digamos assim, os discursos, eles são testemunhados por outros que transmitem. Assim foi Jesus, né, por exemplo, e outros tantos líderes religiosos, né, que não tinham acesso à escrita ou que não codificaram nada. Se fala deles, né? E a Anne Lee, acho que não era nem alfabetizada, ela era uma mulher pobre, né, trabalhadora, filha de trabalhadores, de Manchester, da virada do século XVIII. Quando ela começou a ter visões, evidentemente essas visões deram muita dor de cabeça para ela, até o ponto que ela acabou migrando, né? Era um período de grande migração das cidades mais pobres da Inglaterra, que passavam por processos de industrialização, e também digamos assim, colônias, né, do Império mais próximas, como Irlanda e Escócia. Havia bastante migração para os Estados Unidos dessas localidades, né, quer dizer, tanto do interior da Inglaterra, que passava por uma industrialização e, portanto, por terríveis consequências sociais, quanto da Irlanda, Escócia, que passavam também pelo mesmo processo, né, de estabelecimento de cadeias de produção agrícola também, né, para poder gerar comida para as cidades industrializadas. Então isso gerou uma fome generalizada. Então ela acabou migrando para os Estados Unidos, e lá ela continuou com essas visões e ela constituiu uma seita, né? Ela foi presa várias vezes, tem até aqui na contracapa dessa edição, digamos assim, uma gravura da prisão em New York State, da prisão de Poughkeepsie, né? E ela constituiu uma religião calcada no êxtase pelo movimento corporal, né? É algo um pouco diferente, né? O cristianismo, ele tem uma visão subjetivante, né? E que faz com que você tenha necessariamente uma espécie de repressão dos movimentos. Mesmo o judaísmo valoriza o movimento corporal nas orações, né? O cristianismo, ele deixou isso para trás. O que se valoriza é a imobilidade, o estatismo, né? Mesmo o êxtase, ele tem que ser obtido pela dor dessa imobilidade, né? Meio até de enterramento prematuro, né? De ser enterrado vivo. E a Anne Lee, ela vai contra isso, estabelece a dança, né? Então a dança projetava o êxtase, né? Ela antecipa toda essa tendência, digamos assim, religiosa, reformadora nos Estados Unidos, relacionada à dança, à música, e que influenciaria muito os negros, né? Como ela era uma mulher pobre, operária e trabalhadora,
a religião dela se comunicava com essas pessoas, digamos assim, ignoradas ou abandonadas, né, pela estrutura social, que tinham um contato direto com os outros que também eram discriminados e abandonados naquela estrutura social, ou no caso até escravizados, né, que seriam os negros. Então, talvez, né, eu não tenho ferramentas para fazer esse tipo de afirmação com toda certeza, mas eu tenho a impressão que essa percepção da Anne Lee, essa sutileza, né, na elaboração da sua proposta messiânica, inspirou indiretamente alguns movimentos reformadores religiosos que tinham a música, né, a harmonia e a dança como um foco central, que chegaria, né, até as grandes, digamos assim, musicalidades populares, que é o que, sei lá, torna os Estados Unidos um país ainda de seres humanos, né, e não de máquinas de guerra ou de colonização. E o livro de Dobson, ele é muito bom, né? É interessante que o Dobson, por ser um grande criador de coletâneas, né? Ele coleta coisas, ele tinha uma erudição muito grande para isso. Inclusive tem alguns livros dele desse tipo de coletânea, de comentários sobre a própria biblioteca e tal, na Tartarus Press, publicados, né? São muito bons. Não esse. Talvez esse ensaio tenha no meio, né? Mas o livro não foi. E ele inspirou o Mark Valentine. Ele é uma das figuras inspiradoras do Mark Valentine, por ser um pouco mais velho, né? E isso fez com que o livro dele seja muito, muito bem documentado. Tem uma parte de bibliografia com obras bem raras, assim, 1876, né? Quer dizer, ele teve uma preocupação de procurar obras antigas que documentam, né, o surgimento dessa religião específica nos Estados Unidos e de uma maneira alentada, né, muito, muito minuciosa. Isso não tira, isso era um talento dele também, o poder de síntese, em transformar todas essas informações numa totalidade coesa, que é gostosa de ler, embora a diagramação é um livro xerocopiado, né? Feito assim, em máquina de escrever, provavelmente. A diagramação seja uma tragédia, mas mesmo assim ele é fácil de acompanhar, fácil de ler, e é uma obra deliciosa, né? Uma pena, realmente, que não existe uma edição facsimilar dessa pequena maravilha sobre uma pessoa herética que tinha uma visão, né, herética do amor, né? Do corpo, da possibilidade de você se entender, de você obter uma revelação mística pelo seu próprio corpo, né? Pela sua totalidade, não só pela mente, não só por alguma coisa isolada digamos assim, da fisicalidade, daquilo que a gente é, porque nós somos o nosso corpo, né? E então é uma heresia única, né? Que merecia, digamos assim, ser mais conhecida. Para vocês terem uma ideia, esse livro importantíssimo do Dobson, curto, né? Ele tem o quê? 40 páginas? Nem isso. É um panfleto, né? Um livreto. Ele não é sequer citado no verbete Anne Lee da Wikipedia, porque provavelmente os autores do livro não tiveram acesso ao livro, né? Então é nesse nível a coisa. O segundo livro foi publicado, ele era raro, digamos, se ele tinha saído originalmente num jornal em Yiddish, de Buenos Aires, chamado Yiddish Zeitung, uma coisa assim. Depois ele foi publicado na edição alemã. Ele chegou a sair no Frankfurter Allgemeine Zeitung, que é o jornal principal, né? Ele saiu originalmente no Yiddish Zeitung em 46, depois no Frankfurter Allgemeine Zeitung em 93, depois saiu uma edição alemã comum, um livro. E essa edição alemã foi a base para essa tradução da perspectiva, leitura perspectiva, excelente, né? Uma tradução, né? É um livro pequeno, né? Ele é pequenininho, sim, bem pequeno, mas é um livro muito intenso, não é? Traduzido diretamente do Yiddish, não sei o nome do tradutor, Fábio Landa e Eva Landa, né?
E o que é esse livro? Ele se chama Yossel Hakover Dirige-se a Deus. O autor, Ziv Kolitz, que eu tenho a impressão que só escreveu este testemunho, não sei se seria testemunho a palavra, na existência dele, mas é o suficiente. Do que trata Yossel Hakover Dirige-se a Deus? É um livro, é uma pequena narrativa, na verdade, de literalmente, a página 9, 20 páginas. E ele trata dos últimos momentos de um judeu lutando no gueto de Varsóvia contra os nazistas, né? O levante do gueto de Varsóvia foi histórico. Ele foi aniquilado, né, pelos alemães, destruído até, sei lá, a coisa das casas, né? E ele foi uma espécie de prenúncio do levante da cidade de Varsóvia, na qual aconteceu algo muito parecido, né? Também foi um massacre medonho, terrível, em que a população de Varsóvia sofreu, né? E a população inteira da cidade, não só do gueto. E tanto no gueto quanto na cidade de Varsóvia, os SS usaram divisões de criminosos. É muita atrocidade, muito até difícil de descrever, não é? Criminosos comuns, né, que tinham função de torturar e matar as pessoas e violar as mulheres e tudo mais. Enfim. Nesse contexto, esse personagem, Yossel Hakover, ele se dirige a Deus como uma espécie de Jó contemporâneo. E ele fala sobre tudo isso, né? Ele fala sobre o que te sobra quando você é religioso num contexto desse, né? Como é que você ainda pode ter acreditar, no que você consegue ainda acreditar diante de uma realidade histórica, a sua realidade histórica, que é essa, que é lutar para morrer com algum tipo de dignidade, porque você vai morrer lutando, né? O que não aconteceu com boa parte dos seus contemporâneos. Então, essa realidade terrível é uma realidade em que o homem se vê sozinho, né? Assim, não existe mais nada para a proteção dele. E o Yossel, ainda assim, ele procura alguma coisa, não é? Esse texto é tão bonito, e ao mesmo tempo duro, né? Ele tem um impacto tão grande assim, que o próprio grande teólogo e escritor Emmanuel Levinas, ele tem um ensaio, né? Até reproduzir aqui na verdade um comentário curto, né, sobre Yossel Hakover se dirige-se a Deus. Eu vou ler um pequeno trecho para vocês terem uma ideia. Não é muito longo, eu sei que minha acabada da leitura é péssima, mas para vocês terem uma ideia da intensidade do texto, né? Uma noite, numa floresta em que me escondia, encontrei um cachorro, um cão doente, faminto, talvez até enlouquecido, com o rabo entre as pernas. Nós dois sentimos imediatamente a semelhança entre nossas condições, porque a dos cães em nada melhor do que a nossa. Ele aconchegou-se a mim, enfiou sua cabeça em meu colo e lambeu-me as mãos. Creio nunca ter chorado como naquela noite. Tomei-o em meus braços e solucei como uma criança. Se eu disser que naquele tempo invejava os animais, ninguém há de se espantar. Mas o que eu experimentei naquele instante foi mais do que inveja, era vergonha. Tive vergonha diante desse cão por ser não um cachorro, mas um homem. Eis, portanto, a que ponto chegamos. Pensar que a vida é uma infelicidade, a morte é uma libertação, o ser humano uma praga, o animal um ideal, o dia um horror e a noite uma dádiva. Esse é o, digamos assim, um nível de intensidade desse texto de 20 páginas, de pura, digamos assim, reflexão quase teológica, né? Mas uma espécie de êxtase negativo da perspectiva de que o que fazer quando Deus te abandonou, quando você não tem mais essa possibilidade de crença, a possibilidade sequer de talvez até mesmo a sua memória seja apagada da face da terra, a memória que você existiu. Então, para que você vai lutar? O que você exatamente vai fazer? Não é? Como reagir, né? Esse texto negativo, que é um êxtase negativo quase, ele oferece isso, né? Esse momento é uma espécie de êxtase negativo, porque embora fosse o destino dos judeus na Segunda Guerra Mundial em questão,
um destino que o Kollitz ele experimentou indiretamente, porque ele já tinha saído, né, da Lituânia, ele era lituano. Tem toda essa genealogia do texto que ocupa praticamente o livrinho, como eu falei, o texto tem menos de 20 páginas e o livrinho tem 100, né, tem 80, porque a parte editorial é uma aventura também, é interessantíssima. Mas ele explica, né, que ele já não estava lá, ele lutou como na Palestina, no exército britânico, mas ele precisava escrever sobre isso, né, como muitos outros judeus, e eles, como Jean-François Steiner, quando escreveu sobre Treblinka, né, e é um livro único, né, na verdade é quase um testemunho indireto, um testemunho de um povo, e como eu falei, ele se comunicou, claro, com o povo hebreu, o povo judeu daquela época, mas isso comunica a nós hoje, né, diante da possibilidade de extinção da humanidade por conta de governos populistas, absurdos, de todos os tipos, e da ascensão de um novo nazismo, de um novo fascismo, inclusive aqui no Brasil. Então é isso, pessoal. Vou deixar os links aqui do Kollitz, vale a pena. É um livro importantíssimo para quem gosta de literatura em geral. É um livro, como eu falei, é uma experiência a leitura dele, né? E é isso que faz, eu acho, literatura, né? Nisso eu discordo do Schwartz. Não é só um conjunto canônico de procedimentos, né? Mas eu vou deixando por aqui indicações do que eu mencionei hoje na descrição do vídeo, e até a próxima.